tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da Academia Brasileira de Direito. Eu sou Roberto Vitor, estou presidente da Academia Brasileira de Direito e tenho a honra e o prazer de anunciar hoje a live com um dos maiores professores do mundo. E sem receio de claudicações, para mim, é o maior jurista vivo do Brasil na atualidade. Estou falando do professor Ives Gandra da Silva Martins, que me matou de orgulho e de muita vaidade quando aceitou prefaciar o meu segundo livro, O Julgamento de Sócrates, do qual eu tenho assim um carinho inenarrável ao pegar essa obra por conta do prefácio emitido e exarado pelo professor Ives. Então, o destino prega essas deucidências, essas coincidências de, no dia do professor, nós, da Academia Brasileira de Direito, termos a honra de escutar o maior professor de direito vivo do Brasil, que é o professor Ives Gandra da Silva Martins. Divido essa honra e essa felicidade hoje ao lado dos meus queridos vice-presidente André Meira, lá do Pará, e do meu querido secretário-geral da Academia Brasileira de Direito, Fábio Capilé, lá no Mato Grosso, onde nós vamos poder, durante essa tarde do dia 15 de outubro, se deliciar e nos deleitarmos com uma palestra magna, uma verdadeira aula do professor Ives Gandra da Silva Martins. Então, professor Ives, acolha o meu sentimento de admiração inenarrável e incontida e da minha felicidade de hoje poder dizer que presido uma entidade que tem entre os seus assentos o nome da envergadura de Ives Gandra da Silva Martins. Fábio Capilé, passo a bola para você agora para tocar aí o trabalho e vou ficar aqui aprendendo mais uma vez com as aulas do professor Ives Gandra. Eu queria agradecer a oportunidade, Roberto Vitor, você como nosso presidente, que tem conduzido de forma maravilhosa a nossa academia, com dinamismo, buscando sempre a união, sempre buscando a integração das pessoas que estão. Agradecer também o vice-presidente André Meira. Falo que o André que tem que ser o impulsionador da live, porque ele está dando aula para todo o Brasil e o mundo acerca de como fazer lives. O André, que é uma pessoa também sempre muito de integração, a gente está sempre muito junto. E hoje nós temos aqui, exatamente no Dia do Professor, a oportunidade de ter aqui conosco o professor Ives Gandra Martins, uma pessoa ao qual eu sempre admirei. E na verdade, é uma dádiva para mim a possibilidade de estar aqui ao seu lado, de tão perto e tão longe, né, podendo ouvir os seus ensinamentos. Então, eu gostaria de colocar para todos aqui, primeiramente, que o professor Ives Gandra da Silva Martins, ele é professor emérito da Universidade Mackenzie e das escolas de comando Estado, foi professor da escola emérito da escola Mackenzie e das escolas de comando Estado-Maior do Exército, Superior de Guerra, da ESG, e da Magistratura do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, professor honorário das Universidades Austral da Argentina, São Martín de Porres, Peru, Vasily Golds, Romênia, doutor honoris causa das Universidades de Craiova, na Romênia, e das PUCs, Paraná e Rio Grande do Sul, e catedrático da Universidade do Minho, Portugal, presidente do Conselho Superior de Direito da FEComércio de São Paulo, com livros e estudos publicados em 21 países. Então, o professor, ele traz consigo uma trajetória e um acervo, um currículo que é invejado por muitas pessoas, mas dentro do contexto de admiração pelo trabalho já realizado, não só no Brasil, como fora desse. E o professor Ives, ele, na data de hoje, ele vai estar tratando da temática equilíbrio de poderes. Ele vai estar expondo a sua matéria por um determinado período e depois as palavras retornarão para que a gente possa exatamente fazer aquele sistema de debate. Então, aproveitando do conhecimento do professor Ives, não vamos mais perder tempo. Queria desde já, passar a palavra para que o professor Ives Gandra da Silva Martins possa nos dar essa aula no Dia do Professor.
Muito obrigado pela presença, professor. A palavra é sua. Caros professores Roberto Ribeiro, Fábio Capelli e André Meira, é um prazer estar falando aqui na Academia Brasileira de Direito. Ao mesmo tempo, estar falando no Dia do Professor. Eu sempre disse que minha vocação, iniciando, sempre foi de ser advogado e professor. Nunca aceitei nenhum cargo público, mesmo quando convidado para ministro, para secretário de Estado, ou para ministro da Prefeitura, secretário da Prefeitura de São Paulo, ou mesmo convidado para ser desembargador, ou candidato a senador. Eu nunca aceitei e disse que a minha vocação, uma vocação simples, ser professor e ser advogado. E depois de 62 anos de formado, quase 60 anos de carreira universitária, eu me sinto muito feliz de ter sido fiel à vocação. A vocação de alguém que gosta de estar em contato com os alunos. E dizia um professor da Universidade Navarra, o fundador da Universidade Navarra, que uma das grandes vantagens de ser professor é quando se discute no meio acadêmico, como é esse, por exemplo, da Academia Brasileira de Direito, se leva uma ideia, e se é uma academia com 40 acadêmicos, se recebe 39 ideias em troca. Então, o professor sempre leva vantagem, ensina um pouco e aprende muito. Isso me parece importante nesse dia para realçar a todos os meus companheiros dessa live, que também são professores e professores de luta. Roberto, tive o prazer de prefaciar o livro, que muito me honrou, e do André Meira, a alegria também de repetidas vezes ter estado no Tribunal de Justiça do Pará para, enfim, no dia, a época que eu viajava com mais tranquilidade, não aos 85 anos que eu estou mais limitado, no Tribunal de Justiça, no dia 8 de dezembro, um dos maiores justiçosos da história, que era o professor Meira, lá da universidade, e que sempre me dava uma grande alegria de estar em contato com ele. O meu próprio Fábio Capelli, de Mato Grosso, é do estado do Mato Grosso, não é Fábio Capelli. E no Mato Grosso eu tenho o privilégio de ser da Academia Mato Grossense de Letras como correspondente, de tal maneira que tenho, portanto, vinculação com os estados dos meus três amigos. Sobre o equilíbrio de poderes, o que eu gostaria de apresentar aí para uma reflexão a todos nós é de que, embora a nossa Constituição seja uma Constituição adiposa, repleta de dispositivos sem grande densidade constitucional, ela tem um mérito extraordinário de ter tido o critério, aqueles que foram os constituintes, terem tido o critério de um lado, criarem direitos e garantias individuais, que são direitos e garantias individuais de grande importância, porque pela primeira vez o elenco foi tão estendido, tão alargado em relação aos textos constitucionais anteriores, e, de outro lado, ter promovido em nível de texto constitucional. Não é o que, infelizmente, tem ocorrido na realidade brasileira, mas no pensamento constituinte, no debate constituinte, nos 20 meses em que os constituintes, depois de passarem 3 meses ouvindo especialistas, se debruçaram nas 8 comissões, nas 24 comissões, na Comissão de Sistematização, no plenário, a produzir o texto que veio a ser chamado, o meu saudoso amigo Luiz Guimarães, uma Constituição cidadã, de estabelecer o equilíbrio de poderes. Por essa razão, se nós analisarmos o texto constitucional, nós vamos encontrar no texto constitucional, primeiro, uma promulgação que os constitucionalistas que são agnósticos ou que são ateus dizem que não tem importância, porque os constituintes colocaram em votação para saber
se deveria haver ou não a promulgação sob a proteção de Deus. E, pela maioria esmagadora dos constituintes, os constituintes decidiram que a Constituição seria promulgada sob a proteção de Deus. E é interessante aqueles que dizem não tem nenhuma importância a promulgação. Se não houver importância a promulgação, se não tiver importância a promulgação, não existe Constituição, porque a promulgação é que gerou a Constituição. É como se tivéssemos um ser humano por geração espontânea. A promulgação, quer dizer, aquele preâmbulo da Constituição, que nós, os constituintes, promulgamos, é extremamente importante, porque todo o texto constitucional derivou daquele preâmbulo. Sem preâmbulo, sem promulgação da Constituição, nós não teríamos Constituição. Então, quando os agnósticos, os ateus, dizem não tem nenhuma importância ter colocado sob a proteção de Deus, entende? E nem sei se Deus estaria de acordo com tudo aquilo que foi colocado no texto constitucional, mas a verdade é que foi o que foi decidido pelos constituintes. Por outro lado, se nós analisarmos o artigo 1º e o artigo 2º, nós vamos verificar que no primeiro se fala pela primeira vez em Estado Democrático de Direito. E há uma extrema importância na definição do que seja Estado Democrático de Direito. Manuel Gonçalves Ferreira Filho, na minha opinião, a maior expressão de direito constitucional no Brasil, ele, no início, criticou a expressão Estado Democrático de Direito. Esse termo, Estado Democrático de Direito, aparece na boca da passionária durante a Revolução Espanhola, quando pretenderam impor um regime comunista na Espanha. Então, nós não podemos estarmos uma Constituição para um país democrático utilizando uma expressão que tinha sido adulterada, que tinha sido deformada, porque era um choque entre dois regimes totalitários, aqueles que eram os republicanos e depois, quando vieram os nacionalistas, na verdade, a Espanha teve, durante 2 ou 3 anos, com sede em Madrid, até a queda em 1939, um regime ditatorial republicano comunista e depois um outro regime ditatorial que foi gradativamente se transformando em democracia, como aconteceu, aliás, com o Brasil. Então, a expressão Estado Democrático de Direito, dizia Manuel, e eu conversando em palestras com o eminente e querido amigo Manuel Gonçalves, dizia o seguinte: Estado de Direito nós temos em Cuba, Estado de Direito nós tínhamos com Hitler, Estado de Direito nós tínhamos com Mussolini, porque havia um regime jurídico, um sistema jurídico que funcionava nesses estados. O Estado Democrático de Direito é aquele em que o povo elege os seus representantes, só temos nas democracias. Por isso, o adjetivo democrático, Estado Democrático de Direito, era importante e foi plasmado no artigo 1º da Constituição. E no artigo 2º, que dá a veiculação, que permite a execução, que dá tranquilidade, que permite que o povo, dentro daquele definição que uma Constituição se pode dizer que é uma nação quando há poder, quando há território e quando há povo, os poderes, os 3 poderes fundamentais numa democracia serão harmônicos e independentes. Então, se os senhores perceberem, com toda a adiposidade da Constituição, da Constituição, com tudo aquilo que os constituintes foram colocando, Colégio Dom Pedro II, no artigo 242, parágrafo 2º, é evidente dizer que um colégio tem que ficar no Rio de Janeiro, não é um princípio constitucional, não é uma norma constitucional, não é uma regra constitucional, ou como foi colocado no 122, os juros serão de 12%, matéria que não tem nada a ver, é uma mera regulamentação de Banco Central em nível de Selic. Esse equilíbrio de poderes foi colocado como um princípio fundamental ao lado dos direitos fundamentais, na ocasião, no artigo 5º, em 77 incisos. O que é que nós estamos vendo? Houve uma preocupação
do Constituinte de garantir o Estado Democrático de Direito, houve. No título 1º da Constituição, declara o que é um Estado Democrático de Direito. No título 2º, dá todos os direitos do cidadão, individuais, sociais, de cidadania, políticos, etc. No título 3º, fala sobre a Federação Brasileira, inclusive dando ao município o status de entidade federativa. No título 4º, é o título dos poderes. O que é o poder legislativo, o que é o poder executivo e o que é o poder judiciário. E neste título, o que há de mais importante, dá as atribuições corretas de cada um dos 3 poderes. Nós temos, em todo o título 4, artigo 44, até o artigo 135, isto é, em toda a colocação dos 3 poderes, as atribuições bem definidas de cada poder. O primeiro poder é o poder legislativo. E há uma razão de ser o poder legislativo o primeiro enunciado, dos artigos 44 a 69. A razão é de que é o único poder que tem a representação total do povo. No legislativo, nós temos situação e oposição. Basta dizer que a Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara dos Deputados, depois o presidente e vice-presidente, é aquele substituto imediato na ausência do presidente e do vice-presidente. Não é o presidente do Senado, é o presidente da Câmara dos Deputados, que é aquela casa que representa o povo. O Senado representa a federação. Então, o Poder Legislativo, nas suas atribuições, ele tem competências e atribuições bem definidas, inclusive uma competência definida no artigo 49, inciso 11, de zelar pela sua competência normativa, o seu direito de ser legislativo, de não permitir que os outros poderes invadam as suas competências, ao dizer o artigo inciso 11 que cabe ao Poder Legislativo zelar pela sua competência normativa perante os outros 2 poderes. É o que está escrito lá. Vale dizer, a meu ver, numa interpretação que me parece adequada, se um poder, por exemplo, o judiciário, invadir competência legislativa, eu entendo e interpreto que o decreto legislativo seria possível, porque essa é uma hipótese que viabilizaria o 49, inciso 11, senão seria um dispositivo sem possibilidade de ter eficácia, como se fosse um dispositivo para reflexão acadêmica e não um dispositivo concreto. Dizem alguns que o decreto legislativo não poderia caber nessa matéria, e eu não vejo por que não, porque é um instrumento legislativo que se tem para zelar pela competência normativa. Então, na minha interpretação, que pode ser minoritária, pode ser até unitária, eu entendo que o único instrumento para zelar pela competência normativa perante a invasão de competências, seja do Executivo, seja do Judiciário, seria o decreto legislativo. 49, inciso 11, o que representa que o Constituinte pensou bem. Os poderes são harmônicos e independentes, e nenhum deles pode invadir competência do outro. O Poder Executivo tem competências definidas dos 76 ao 91, havendo do 70 ao 75 o Tribunal de Contas, que é colocado como um órgão, de certa forma, acoplado ao Poder Legislativo, mas o nosso Constituinte, em 88, deu uma competência mais alargada do que os tribunais de contas tinham nos textos constitucionais anteriores. E aí também é uma competência bem definida. O artigo 84 diz que é competência exclusiva do presidente da República. Por exemplo, quando o presidente deu o indulto, eu não entro no mérito sempre, estou discutindo apenas o texto constitucional. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, aliás, um grande constitucionalista, Luiz Roberto Barroso, disse: não pode dar para fulano, beltrano ou ciclano. Não podia fazer isso. E não podia por uma razão muito simples.
é que a competência é exclusiva do presidente. Não pode o Supremo Tribunal Federal dizer essa competência exclusiva está subordinada a que nós possamos dizer ao senhor quem é que o senhor pode, presidente da República, dar indultos e quem é que o senhor não pode, hipótese que não está na Constituição. As atribuições foram bem definidas. E do 92 ao 126, colocou do Poder Judiciário. Poder Judiciário este que, evidentemente, tem também uma autonomia, não representa o povo. O povo do artigo 1º é representado pelo Executivo e Legislativo, mas representa a lei. Por esta razão é que é um legislador negativo. Por esta razão é que o artigo 102 da Constituição declara que o Supremo é guardião da Constituição. E nós temos, este é o título 4º da Constituição. Há duas funções essenciais da administração da Justiça, que são a advocacia e o Ministério Público, em nível idêntico. A advocacia com a mesma importância do Ministério Público, porque nas democracias o direito de defesa é tão assegurado quanto o direito de acusação. Daí vem o título 5º, que é um título polêmico, mas que eu participei de audiências públicas da Constituinte, convivendo permanentemente com Ulisses Guimarães, morava perto, inclusive, de onde eu morava, lá em frente, quase junto ao Jockey Clube de São Paulo. Eu morava na Alameda Santos, e moro ainda na Alameda Santos. E Bernardo Cabral, que desde a época que fui conselheiro no tempo ainda do regime de exceção militar, conselheiro da Ordem, antes de ser presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, eu tive contato direto com o Bernardo, participando de audiências públicas, a convite dos constituintes e acompanhando a todo momento, discutindo com eles alterações, algumas contribuições, inclusive, de redação do texto constitucional, tendo dado no sistema tributário. O título 5º foi colocado como espécie de regime constitucional das crises. O que é que diz o título 5º da Constituição? Se houver uma crise dentro do poder, uma crise que põe em risco a democracia, uma crise que leva à possibilidade de uma ditadura, que leve à possibilidade de um rompimento da ordem constitucional, criou-se um título cujo enunciação é a seguinte: da defesa do Estado e das instituições democráticas. Quer dizer, é um título colocado para garantir a democracia. Por isso chama-se da defesa do Estado e das instituições democráticas. E o que é constituído dos artigos 136 a 144? Em primeiro lugar, o Estado de Defesa. Se eu tenho uma crise que está pondo com insurreição, inclusive, interna, num determinado local do país, pode-se utilizar o Estado de Defesa com suspensão de direitos e garantias individuais. Lembre-se que o Estado de Defesa é um momento de crise autêntica. Não se confunde com o estado de emergência, que está no título 3º. O estado de emergência o presidente Temer utilizou quando o Congresso foi invadido por um grupo, criou o estado de emergência, pôs as Forças Armadas a tirarem os invasores da Câmara dos Deputados e em 3 horas acabou o estado de emergência. Não se confunde estado de defesa. O estado de defesa há um desequilíbrio, há um rompimento da ordem. O segundo instrumento é o estado de sítio. A revolução, o rompimento da ordem, a insurreição é nacional. E aí também, nesse momento, pode-se estabelecer o Estado com suspensão de um número enorme de direitos individuais. E quais são os 2 instrumentos para garantir a democracia, para garantir a ordem
para garantir as instituições, para garantir o Estado. As Forças Armadas, 142, 143 e o 144. E agora vamos ler o 142. O 142 declara que a função das Forças Armadas é garantir as fronteiras do país, portanto, a defesa da pátria. Em segundo lugar, garantir as instituições. E, em terceiro lugar, repor a lei e a ordem se qualquer um dos poderes pedir. Não é para romper a lei e a ordem, é para repor a lei e a ordem. Quando interpretaram o 142, este ano, no mês de maio, dizendo vamos fechar o Supremo, etc., primeiro eram absolutos ignorantes que falavam sobre o 142, porque fechando o Supremo não estou repondo a lei e a ordem, eu estou rompendo a lei e a ordem. Se por acaso, realmente, houver invasão de competência, é um poder se sentir absolutamente acuado, com suas atribuições, de certa forma, desfiguradas por um outro poder, e há uma função pontual das Forças Armadas de repor a lei e a ordem. Por exemplo, se o Supremo for desobedecido, o Poder Legislativo, o Poder Supremo não tem força, porque são 11 homens, depois os 11 ministros é que terão que decidir. Ou o contrário, se o Supremo invadir a competência do Legislativo e não quiserem cumprir a ordem, e o Supremo pretender cumprir a ordem, dizer não se pode porque esse dispositivo por decreto legislativo é o que estaria valendo, que esses são os representantes do povo. E se o conflito for com o Poder Executivo, o presidente da República não pode ser parte do processo. Quem vai ter que decidir são os comandos, já que o presidente da República será parte do processo. Jamais para romper, e jamais para ser utilizado. Diziam os constituintes, os senhores podem convidar e vai confirmar isso, o próprio relator da Constituinte, o senador Bernardo Cabral, que isso foi colocado lá para não ser usado, para que os poderes saibam comportar, dialoguem e sejam harmônicos, independentes, como manda o artigo 2º. Que tenham consciência, responsabilidade para que o diálogo se faça e nenhum dos poderes invada a competência dos outros poderes. E é isso que está na Constituição. E é isso que foi discutido. Como temos o relator da Constituinte ainda vivo, talvez os senhores pudessem convidá-lo para um debate, para ele confirmar tudo isso que eu estou dizendo, porque eu vivi isto, coisa que os ministros do Supremo não viveram, que nenhum deles teve uma participação dos que aí estão direta no processo constituinte. E quando se diz isso é golpe, ao contrário, é para evitar os golpes, é para a defesa do Estado, é para a defesa das instituições democráticas. E é sempre uma atuação pontual para repor a lei e a ordem. Isso de dizer o Supremo é a última instância significa que nós teríamos não poderes harmônicos independentes, mas um superpoder e 2 poderes menores, sem executivo e legislativo. Sempre que houvesse um conflito entre o judiciário e o legislativo, quem vai dar a última palavra é o Poder Judiciário. Sempre que houver um conflito entre o judiciário e o executivo, quem dará a última palavra é dizer. E sempre que eles invadirem competência, o Supremo Tribunal Federal, do executivo e do legislativo, quem vai dizer temos o direito de invadir, aí sim nós temos uma ditadura. Aí sim nós teremos efetivamente a imposição de um poder sobre os outros 2 poderes, que não foi o que os constituintes desejaram, na mais democrática Constituição que o Brasil produziu até hoje. É evidente que, ao colocar no título 5º, separado dos poderes, o que pretendeu o Constituinte é dizer: senhores representantes do povo, senhores representantes da lei,
tenham bom senso, ajam democraticamente, sejam harmônicos e independentes nas suas relações entre os poderes, para que a democracia seja preservada. Porque, caso contrário, tem que se acionar o título 5, que nós, constitucionalistas da época, a partir de uma terminologia desenvolvida por um desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que foi meu colega de turma, já falecido, Aricê Amaral dos Santos, filho do ministro Moacir Amaral dos Santos, é o chamado regime constitucional das crises. É isso que representa o título 5º. Felizmente, ultimamente, o que nós temos visto é que o Supremo tem invadido competências do Legislativo e do Executivo. Isso eu não acho bom, porque poderá haver a qualquer momento uma reação de um desses dois poderes. E aí nós estamos com um conflito que para as instituições é ruim. Como o título 5º só pode ser acionado em nível de reposição de lei e ordem se um dos poderes pedir, a minha esperança é que o diálogo entre os poderes evite. E que o Poder Judiciário, a Suprema Corte, não eleita por 140 milhões de brasileiros, mas por um homem só, que esse homem que indica quem é ministro do Supremo, não consulta ninguém. Ele tem o direito de fazer com que o presidente da República, aquilo que ele entende que é o homem ideal para estar no Supremo, lá seja levado, e assim sempre foi na história republicana brasileira, esse poder representa a lei e não pode romper a lei. Os outros dois poderes representam o povo. E os outros dois poderes não são colocados por concurso. Participei de 3 bancas de concursos para a magistratura, sei quão difícil é um exame para a magistratura e tinha pena os candidatos quando eram obrigados a suportar 2 horas e meia, 3 horas de perguntas dos examinadores da banca, e dizia para aqueles que iam à última hora, aqueles que eram o último do dia, 10, 10 e meia da noite, para serem examinados, que a carga emocional deles deveria ter um desconto na análise da nota que tínhamos que dar. O meu respeito é muito grande para a magistratura, mas não representam o povo. Representam a lei e não podem sair das suas atribuições constitucionais. Estou convencido que os constituintes, apesar de uma Constituição absolutamente adiposa, agiram bem. Os constituintes, de rigor, colocaram a Constituição nos seus 2 polos fundamentais, direitos e garantias do cidadão, equilíbrio de poderes para que os cidadãos tenham tranquilidade no Estado democrático, os elementos essenciais. Tanto é assim que para as ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, quando o legislativo não faz uma lei que é obrigado a fazer por determinação constitucional, declarada omissão inconstitucional numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, cabe ao Supremo pedir apenas ao Legislativo para que faça a lei, mas não fazer a lei no lugar. Então, na minha opinião, de 85 anos, de um velho professor, daquele que, enfim, viveu muitos Supremos Tribunal Federal, a primeira ostentação que fiz no Supremo, 2 dos ministros atuais não tinham nascido, e sendo aprovado esse terceiro ministro, também ele não tinha nascido, porque foi em 62, e todos eles, Alexandre de Moraes, Toffoli, o próprio novo indicado pelo presidente da República, nasceram depois de 1962. A minha experiência mostra de que, na espinha dorsal, a nossa Constituição é muito boa. O que se tem é que respeitá-la. Os primeiros a respeitá-las devem ser as autoridades que comandam esse país nos 3 poderes. Porque só dessa forma
teremos efetivamente um Estado democrático de direito com poderes harmônicos e independentes. Muito obrigado aí. Agora estou disposto a ouvir as perguntas, os questionamentos que os amigos possam fazer. Muito obrigado, professor. Estou passando, então. Muito obrigado pela brilhante explanação, muito clara e precisa. Eu quero passar, então, a palavra para o vice-presidente André Meira, para que ele possa fazer as considerações e o direcionamento dos questionamentos ao senhor. Obrigado, meu amigo Fábio Capilé. Inicialmente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, esta live especialíssima, num dia especial, Dia do Professor, ao nosso presidente, Roberto Vitor Pereira Ribeiro, ao nosso secretário-geral, Fábio Capilé, e especialmente ao nosso grande professor, mestre de todos, professor Ives Gandra da Silva Martins. É um privilégio enorme estar aqui de Belém do Pará, ao seu lado, mesmo que virtualmente. E nesse dia de hoje, quem está aqui nos ouvindo, até agora me mandou aqui uma mensagem via WhatsApp, ele mandou um forte abraço, é a nossa queridíssima professora Maria Helena Diniz, está ao vivo nos ouvindo, manda um abraço à minha queridíssima amiga. O professor Ives fez uma conferência... Grande professor e amiga. O professor Ives fez uma conferência brilhante, demonstrando a real situação do direito constitucional brasileiro, a crise que o nosso direito brasileiro vive, sobretudo o direito constitucional, demonstrou a crise entre os três poderes que está instalada, sobretudo a crise entre o legislativo e o judiciário. A linha é muito tênue entre interpretar uma norma, sobretudo constitucional, e não legislar. A interpretação, qualquer que seja, ela é uma interpretação tênue, é uma linha muito fina entre invadir ou não invadir o poder legislativo, mas o que nós estamos vendo é uma invasão completa, não é, de uma fortaleza enorme que se chama Constituição Federal. O professor Ives demonstrou muito bem a crítica ao ativismo judiciário, que eu também critico bastante, e demonstrou muito bem que hoje é uma crise, sobretudo a crise profunda de conceitos, porque, como ele bem disse, os juízes, o judiciário não é eleito pelo povo. Então, a gente volta lá em Roma Antiga, isso é uma divisão entre império e actólitas. Quem tem o poder de império e quem tem o poder de actólitas. O judiciário não tem poder de império, né? Porque não foi eleito pelo povo, já que o poder é do povo, como diz a nossa Constituição. Mas eu queria colocar uma questão, não é uma pergunta para vocês, mas é uma colocação, eu queria ouvi-lo sobre ela. O Brasil vive, sobretudo desde os anos 90, uma invasão e uma moda americanizada. Não é? Nós temos aí, teoricamente, dois sistemas jurídicos mundiais, que é o anglo-saxão e o direito romano, que não é romano-germânico. Os romanistas não gostam da expressão romano-germânico, eles ficam com ciúme porque é romano, né? Mas nós temos um exemplo da Constituição americana, por exemplo, que é completamente distinta da nossa Constituição, que é muito mais rígida, né? A lei das 12 tábuas, por exemplo, é muito mais concreta que a Constituição americana. Então, eu queria botar uma questão, que é o que o professor acha dessa invasão do direito americano no direito brasileiro, que começou, sobretudo, com o Código do Consumidor em 90, quando introduziu no nosso sistema a chamada inversão do ônus da prova, que foi algo muito difícil e é algo muito controverso hoje. Como é que eu vou inverter o ônus da prova num processo em direito de defesa e acusação? Então, como é que o professor vê essa invasão da americanização do direito brasileiro, sobretudo no processo civil? O novo CPC veio com uma impressão muito forte, com os precedentes, né? E isso invade a questão constitucional, não há dúvida disso. Então, primeiro, será que o Brasil já precisaria de uma nova Constituição? Eu tenho essa pergunta. Segundo, será que o Brasil, se tivesse uma nova Constituição, seria interessante uma Constituição no modelo americano, onde pode tudo, onde não pode nada, onde já pôde alguma coisa, depois não pôde nada também, que aquela Constituição já deu para escravizar, para desescravizar, para matar, para não matar. Ali são mandamentos, né? E aí o Supremo interpreta de acordo com a sua regra. Então, eu tenho essa inquietação
vendo todos os dias um tribunal que, sobretudo, não é um tribunal constitucional. Nós não temos no Brasil um tribunal constitucional. Nós temos um Supremo Tribunal Federal que faz tudo, que faz inquérito, que julga, que instrui. Exemplo, a questão das fake news, professor, é algo que eu vejo com uma temeridade enorme. Porque as fake news, veja, o Supremo ele é vítima, ele instrui, ele investiga e ele julga. Então, você tem no mesmo local, né, a vítima do dano, o suposto dano com as fake news, você tem no mesmo ponto aquele que instrui e aquele que investiga, porque o processo de investigação é no inquérito, e o que julga. Ou seja, isso é muito perigoso para um direito brasileiro, para qualquer tipo de direito, né? Então, eu tenho essa inquietação e queria ouvir a opinião do grande mestre sobre essa influência enorme que nós estamos sofrendo já há muito tempo. Não é só no direito constitucional, professor, em todos os direitos, né? Sobretudo o direito civil também, da americanização da common law dentro do sistema, né, romano, que isso é uma barreira, que isso é realmente um choque jurídico que torna uma crise, como nós estamos vendo, o Supremo assumindo o papel de executivo, de legislativo e também do judiciário, né? Então, fica essa minha inquietação, gostaria de ouvi-lo, e, mais uma vez, é uma grande honra estar aqui ao seu lado, mesmo que virtualmente, sou seu fã há muitos anos, estudei pelos seus livros, e fica aqui essa minha colocação humilde, mas eu gostaria de ouvir a vossa opinião. Um forte abraço. Seguinte, em primeiro lugar, eu queria mandar um grande abraço a Marilena Diniz, que realmente não só é professora de todos nós em matéria de direito civil, como indiscutivelmente ela gerou uma geração de seguidores que hoje perfilam no campo do direito civil, com uma base naquilo que o professor André Meira faz bem menção, que é a base do direito romano, que é aquele que conformou o direito civil brasileiro. Aliás, é interessante, num recente livro meu, A Era dos Desafios, eu mostro a importância na história do direito desse momento, em que todas as legislações anteriores, em que não havia propriamente um direito de conquista, mas um direito concedido pelos povos, pelos reis, pelos faraós, pelos basileus, pelos que comandavam determinados povos, de impor as suas regras, e as normas eram para ordenar a cidadania daquele período, mas nunca pondo em questão o próprio direito dos que comandavam. É o direito romano que se transforma no primeiro direito amplo, ao ponto de, pela primeira vez, ser um direito de garantia do cidadão, desde os tribunais da plebe, etc. E eu digo nesse livro que eu entendo que foi o direito romano que permitiu a duração do Império Romano. Porque no momento em que a civilização romana avançava e eles iam conseguindo conquistar novas terras, novos países, novos povos, o que ocorria, em função da fidelidade desses povos, eles estendiam a cidadania romana e, portanto, o status jurídico de garantia que os povos conquistados, não muito fiéis, não tinham. Lembra-se, por exemplo, Paulo, quando declara a sua cidadania perante um centurião que comprou a sua cidadania romana, ele disse: eu sou cidadão desde nascimento. Por quê? A cidade em que ele nasceu foi fiel a Augusto, na luta de Augusto contra Marco Antônio, e como mérito da cidade, como reconhecimento de Augusto, ele estendeu a cidadania romana, dando-lhe, portanto, garantias que outros povos conquistados não tinham. E essa possibilidade, quando Caracalla, em 212 depois de Cristo, estende a cidadania romana ocidental para todo o Império Romano,
ele atrasou o Império já carcomido. O século III é um império em que os imperadores e os césares duravam muito pouco, eram sempre assassinados pelos militares com mais força naquela ocasião, mas ele atrasou com aquela extensão. Antonino Caracalla, em 212 depois de Cristo, em 250 anos, a queda, enfim, do Império Romano do Ocidente. E é esse direito que ainda hoje nós temos conformado e que é a base do nosso direito. Evidentemente, a conformação do direito americano, que é do direito inglês, porque o modelo constitucional inglês, desde a Magna Carta Honorum e a extensão de uma garantia até pela criação do parlamentarismo em 1689, quando separaram o problema do Estado, do problema do governo, da representação da monarquia, criou-se efetivamente aquilo que já vinha da Câmara dos Lordes desde a Revolução dos Barões de 1214. O que nós encontramos é a teoria dos precedentes, que vinham muito também dos costumes dos povos bárbaros. Dizia um antigo presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo, Zé Loureiro, que ele não falava o inglês porque ele precisava falar francês, porque não falava a língua de povos bárbaros, porque todo o direito dos precedentes era o direito dos costumes, era o direito que era colocado. Agora, no Brasil, a influência do direito americano começa com Rui Barbosa. Quer dizer, na verdade, a sua admiração, a sua influência entre os 6 constituintes, os que redigiram a Constituição de 91, foi muito grande, e ele mesmo, a adoção do presidencialismo, a forma como foi, ele arrependia-se 10 anos depois, que preferia o parlamentarismo e se arrependia de ter adotado o presidencialismo no Brasil. A verdade é que adotamos um modelo que não conferia, porque os próprios estados, se nós analisarmos os estados americanos, eles decorreram, os 13 colônias, de uma revolução contra os ingleses, contra as leis Townshend, em 1776, e a Constituição de 1787 só veio para os Estados Unidos em decorrência, efetivamente, da criação do Senado Federal, que a criação do Senado permitiu do Senado americano que atrasasse a libertação dos escravos por 80 anos, que os estados, as colônias do Sul não queriam ter uma única casa legislativa onde eles teriam menos população e a abolição da escravatura seria de imediato. A origem do Senado, que nós copiamos dos americanos, é uma origem escravocrata, porque foi esta a razão de dizer a federação vai ter tantos, independente da população, nós vamos ter essa colocação de sabermos perfeitamente que não vai passar nenhuma lei sem que ela também tenha que ser aprovada pelos Senados. Agora, essa teoria dos precedentes derrigou a influência, digamos, do perfil que se adotou do Estado político brasileiro, de rigor americana. E nós não conseguimos mudar, mesmo através das diversas interrupções institucionais que tivemos em 30 e 64. Mas eu considero que, no momento, a influência maior, professor André Meira, decorre fundamentalmente do seguinte: é que parte dos nossos professores que influenciaram a composição do Supremo e, indiscutivelmente, a figura Luiz Roberto Barroso, uma grande figura, indiscutivelmente, meu amigo particular, tenho livros escritos com ele, mas de ter estudado nos Estados Unidos e acharem que aquela cultura era uma cultura positiva. A influência de dizer o nosso direito romano, o nosso direito escrito tem que ser substituído pelo direito costumeiro, o direito dos precedentes, a common law, é evidente que decorre muito das universidades americanas, daqueles nossos
juristas que foram para lá e que ostentam essa titulação de mestres ou doutores e que terminaram influenciando, pelo próprio conhecimento e pelo seu próprio valor, esta visão do consequencialismo jurídico. O consequencialismo jurídico que hoje nós temos decorre de uma visão americana trazida para o Brasil e que eu chamaria a teoria mais simples para o leigo de que os fins justificam os meios. Quer dizer, nós vamos considerar os precedentes, mas vamos considerar também a nossa visão de interpretar os precedentes de acordo com aquilo que nós entendemos que seja o clamor popular na nossa visão pessoal. Razão pela qual as invasões de competências civis, como diz o próprio Luiz Roberto Barroso, através de empurrarmos a história, a expressão que ele disse, reorientarmos costumes, agirmos no vácuo legislativo, o que vale dizer, de rigor, como que se disser, nós criamos precedentes, seguimos precedentes, mas, na verdade, o direito é menos feito pelas casas legislativas, mais feito pela nossa interpretação de iluminados sobre o que seria bom para o país. E isso é ruim, a meu ver. Com toda a admiração que tenho por todos os ministros do Supremo, especialmente por Luiz Roberto Barroso, eu estou convencido hoje, o professor Meira, que isso está trazendo uma insegurança jurídica muito grande para o país. Veja, por exemplo, não tenho nenhum preconceito contra os homossexuais. Eu tenho a impressão que é uma opção que cada um tem a liberdade de ter, mas não é o casamento que eles puseram. O Tribunal Constitucional francês, que não é denominado de Tribunal Constitucional, chama-se Conselho Constitucional da França, quando levaram a questão, eles disseram, essa não é matéria que nós possamos solucionar, isso não está na Constituição, isso é matéria do Legislativo, foram para o Legislativo e obtiveram. O Supremo desconheceu a discussão do artigo 226 dos anais da Constituinte e decidiram que onde estava homem e mulher não havia o impedimento de ser pares do mesmo sexo. Ora, foram constituintes complementares. Criaram uma hipótese que os constituintes disseram que não queriam criar. E nos debates constituintes eles disseram, se quisessem mudar hoje, nada mais legítimo que chegassem ao Legislativo e pusessem a questão e discutissem lá e obtivessem lá a alteração. Mas não caberia ao Supremo dizer nós entendemos que não há proibição e vamos criar uma hipótese, apesar dos constituintes dizerem vamos pôr homem e mulher, está nos anais da Constituinte, para que não haja dúvida que o casamento seja só entre homem e mulher, a união estável só entre homem e mulher. Quer dizer, essa invasão de competência traz uma profunda insegurança, porque além de invadir a competência, dizem nós somos o último poder, somos aqueles que temos a última palavra. Então, contra eles que invadem competência, se nós não interpretarmos o título 5º da Constituição como eu interpreto, eles passam a ser o superpoder. É a ditadura do judiciário. Nós fazemos a lei, nós interpretamos a lei, é o ponto, no exemplo que foi dado pelo amigo, dos fake news, investigar, acusar e julgar ao mesmo tempo é uma violência monumental que se faz à lógica do direito. O poder judiciário é um poder imparcial, é um poder que não toma posições, é um poder que cumpre a lei, não é um poder ideológico que formula tese, que formula soluções, que legisla e que corrige as questões como se estivéssemos num Estado totalitário em que se pudesse investigar, acusar e julgar ao mesmo tempo. Então, essa preocupação, professor Meira, eu tenho e tenho essa preocupação há muito tempo. Não é? E tenho dito isso, creia, professor Meira, com um profundo desconforto, porque todos os 11 ministros do Supremo são queridíssimos amigos, confrades de muitos deles em academias, escrevi livros com os 10 que aí estão, com 8 dos 10 ministros que aí estão,
e tenho uma profunda admiração pelo conhecimento jurídico de todos eles. Então, qualquer crítica que eu tenho que fazer a esta insegurança jurídica gerada pelo consequencialismo, pode imaginar o meu constrangimento, o meu desconforto pessoal em ter que dizer. Mas, muitas vezes, ter que se dizer, lembra-se de Aristóteles, quando dizia que era amigo de Platão, mas era mais amigo da verdade. Não sei se eu estou com a verdade, mas eu prefiro ficar com esta verdade que me parece a correta. Perfeito, professor. Maravilha. Maravilha. A sua colocação. Fábio Capilé com a palavra. Se elas Ótimo. quiserem, bem, Professor, dentro dessa linha que o senhor já está abordando, com relação à questão dos ativismos, com relação, inclusive, ao princípio da inércia processual, eu queria saber do senhor, já seguindo essa mesma dinâmica, essa mesma abordagem, eu queria saber, parece que os ministros do Supremo, eles, antes de existir a transmissão das próprias plenárias, das sessões de julgamento, parece que havia um conservadorismo muito maior nas decisões e nos atos dos magistrados. O senhor acha que essa ampla divulgação acerca dos julgados, né, essa aparição exacerbada das decisões proferidas, você acha que isso incentivou a mudança de comportamento e também fez com que o ativismo judicial ele passasse a minar dentro do seio da magistratura ou do Poder Judiciário em nosso país? Eu estou convencido que sim. Eu me sinto confortável nisso, porque tão logo o ministro Marco Aurélio, quando era presidente do Supremo, aprovou, nós demos uma palestra juntos com o Carlos Alberto de Franco, pela Ação Nacional de Jornais. Eu era consultor jurídico da NJ, naquela época, em Brasília. E ele apresentou isso como uma grande conquista, e eu dizia da minha preocupação. Eu me lembro, quando eu sustentava na década de 60, nós tínhamos 8, 10, 12 sustentações durante julgamentos, e os julgamentos eram rápidos. O ministro relator, eles recebiam os advogados, mesmo os jovens advogados naquela época, hoje são os assessores que recebem os jovens advogados, e eles sustentavam, o relator fazia um voto relativamente curto, distribuía depois os votos, era tudo em papel, evidente, e quem era a favor, ele acompanha o relator, acompanha, só quando abrisse divergência, abriam divergência, colocavam. No momento em que foi criada a televisão, eu disse, eu tenho receio do protagonismo. Ministro, que o Marco Aurélio, nós temos liberdade, tivemos, inclusive, em associações juntos, somos confrades na Academia Internacional de Direito e Economia. Eu disse, eu tenho o risco do protagonismo. Viraram artistas de televisão, indiscutivelmente. Para dizer que se acompanha um voto, tem que se dar uma aula de direito, como se o tribunal fosse feito para aulas de direito. Os votos podem ser dados, entende? De tal maneira que, para os recursos, vai se contestar cada uma das peças. Mas a rapidez da sessão, ela podia acompanhar, o meu voto está aqui, os advogados que são a parte vão ler e vão poder fazer seus embargos de declaração, mas cada um precisar, perante a televisão, dar o seu show de conhecimento jurídico. Isto é o resultado. Aqueles que os processos são rapidamente julgados, agora demoram existência e vão ficando na fila. E o que é pior, como há um acúmulo de trabalho, já havia naquela época, evidentemente não no nível que temos hoje, mas havia, eles passaram para as decisões monocráticas.
Então, o Supremo, que é um colegiado, que tem que decidir em nome do Supremo. Quando se vai ao Supremo, é o Supremo que está decidindo, nós passamos a ter 11 Supremos. E 11 Supremos com posições divergentes. Esse mesmo caso julgado em relação à liberação do ministro Marco Aurélio de um traficante, pelo menos é colocado dessa forma, entende? De que seria perigoso para a ordem, condenado em 2 instâncias, e que levou, quer dizer, na prática, decorre de uma questão dessa relevância, dessa importância, não ser decidido pelo colegiado, porque quando se vai para o colegiado, tem que se dar as aulas de direito para que o povo possa ver. Por que as outras nações não adotam a televisão? Exatamente por isso, que a função da justiça é fazer, eu diria, como Bastiat no seu livro A Lei, que a função do Poder Judiciário não é fazer justiça, é não fazer injustiça. O que vale dizer, interpretar a lei da melhor forma possível para que ela não crie, como aconteceu nesse próprio caso. Eu tenho uma grande admiração pelo ministro Marco Aurélio, temos livros escritos juntos, mas não foi feliz na sua decisão, para não criar esta situação. Indiscutivelmente, o Brasil foi o país que inovou e não teve seguidores. Os outros países não adotam. Nos Estados Unidos, há julgamentos em que participam na Suprema Corte Americana, que decide um número muito pequeno de julgamentos, só os advogados das partes e os julgadores. E não é essa publicidade. Nós colocamos a publicidade, ótimo, mas sem necessidade de ser uma publicidade para o mundo leigo. O que se deve é ter a publicidade, o que é normal, para aqueles que são os operadores de direito. Estou de acordo com o amigo Fábio Capilli. Fábio e André, eu estou com outro compromisso, eu vou ter que ficar mais 5 minutos aqui, se não se importarem, que tinham falado que seria 1 hora a nossa live. Infelizmente eu falei demais, a culpa não é dos amigos, a culpa é minha. Mas estou aqui pelo menos mais... André, rapidamente, faça suas considerações finais, eu já passo para o professor para ele fazer as considerações finais para a gente ir para o encerramento da live. Não, a minha consideração final é apenas repor que nós temos que realmente sempre ficar discutindo essa crise do direito brasileiro, sobretudo do direito constitucional, e ressaltar sempre o papel que as universidades devem voltar a ter no centro do poder, né? O centro do poder nasce na universidade. Então, as universidades precisam, a academia precisa retomar esse centro de atenção que ela perdeu ao longo dos anos, e quem sabe com isso há como disse o professor Ives, há um ensino, há um aprendizado, há uma colocação acadêmica científica mais profunda, e isso reflete nos 3 poderes como um todo. Então, mais uma vez, agradecer enormemente ao professor Ives pela sua presença. Foi um prazer estar aqui com o professor. E a todos que nos assistiram, uma boa noite e muito obrigado. Fábio Capilé, professor Ives, à vontade. Sim, olha, meu caro professor Meira, professor Fábio Capilli, meu caríssimo Roberto Ribeiro, é um privilégio realmente conversar com os amigos aqui na Academia Brasileira de Direito. Mas esse aspecto abordado agora pelo professor Meira me parece relevante. As universidades, elas têm estar mais preparados no nível de faculdade de Direito, porque é aí que se formam os operadores. Nós tivemos uma multiplicação de faculdades de Direito e temos fragilizado e transformado o direito, que é uma ciência, e a mais importante, a meu ver, porque ela é que permite a organização do Estado, do povo e da sociedade, nós corremos o risco de não termos os operadores de direito com uma visão tão abrangente como deveríamos ter. Mas eu queria, as considerações do professor André Meira, acrescentar um outro aspecto que diz respeito muito ao Poder Judiciário. Eu tenho a impressão que também esse ativismo judicial, aqui tanto o professor Fábio Capilli, o professor André Meira e eu mesmo fizemos menção, gerou uma desfiguração do Poder Judiciário.
Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, que sempre foi o guardião da Constituição, a casa com a serenidade própria dos ministros que decidiam sobre o direito, que eram escravos da lei, passou a ser a última instância legislativa dos partidos derrotados no legislativo. Sempre que um partido é derrotado no legislativo, recorre ao Supremo Tribunal Federal. E no momento que o Supremo Tribunal Federal, em vez de dizer, esta não é matéria que nos diz respeito, nós só vamos analisar questões de constitucionalidade quando a lei estiver pronta, quando já não estiver mais no âmbito legislativo, quando já estiver em viabilidade, para isso existem os instrumentos, controle concentrado, controle difuso, mas o problema do Poder Judiciário, que deveria só dizer isso, no momento que ele admite discutir matérias internas, gerar regimentos internos, dizer como é que os deputados devem se comportar, passar a legislar nos vácuos legislativos, o debate no Supremo perdeu essa própria dignidade que eu vi dos ministros desde o momento que me formei. Conheci os Hahnemann Guimarães, o Ari Franco, entende? Os Moreira Alves. Moreira Alves, a meu ver, a maior expressão da história do Supremo Tribunal Federal. Entende? Os Galotes, Sidney Santos, que foi meu colega de turma. Então, quando eu vejo o debate que se fazia entre o Cordeiro Guerra e o Moreira Alves, eram debates extraordinários do Supremo Tribunal Federal, as com a dignidade própria da casa, que representava a lei, eu vejo os ministros se agredindo. Ainda nesse episódio do habeas corpus ser ferido, os ministros se agrediram. O próprio amigo Marco Aurélio de Mello fazendo referências pouco elogiosas ao presidente Fux, o que vale dizer, ganharam a expressão, o debate próprio, a forma de falar dos legisladores, que eu compreendo que um deputado, no seu calor de defesa do seu projeto, da sua ideologia, do seu partido político, possa ter um debate mais acalorado e, às vezes, agressivo, que é próprio da política. Isso passou para casa, para o Supremo Tribunal Federal. Até 2003, isso nunca aconteceu no Supremo. Hoje nós vemos ministros se agredindo como se fossem legisladores, como se fossem deputados, como se fossem senadores. E aquilo que eu acho que nós temos que lutar para fazer voltar o Supremo Tribunal Federal é para voltar a ser a casa que era no passado, o guardião da Constituição. São 11 ministros, ou 10 ministros no momento, extremamente competentes, grandes juristas, não são ideólogos, não são representantes do povo, são consultores jurídicos, representam aquilo que no direito romano representava as grandes figuras dos jurisconsultos. E é isso que eu gostaria muito, como um velho advogado, um velho professor universitário de 85 anos, antes que Deus me chamasse, que o Supremo voltasse a ser a casa da lei, dos grandes jurisconsultos, dos grandes consultores de direito no país, e não a última instância dos debates legislativos, dos debates políticos, dos debates ideológicos, que, infelizmente, ultimamente tem acontecido. Quero agradecer muitíssimo ao convite dos meus queridos amigos. Para mim, foi no dia do professor uma honra poder debater aqui com tão ilustres professores. Muito obrigado. A gente aqui agradece, professor. Esse dia a gente queria parabenizar e falar que nós somos muito orgulhosos por tê-lo aqui. E pode ter certeza que esse orgulho é uma extensão de todos os brasileiros e também dos estudantes de direito, que tanto te admiram e tanto têm o senhor como uma verdadeira referência. Uma pessoa que está muito além da média, uma pessoa que está sempre disposta a prestar a sua genialidade, trazer o seu conhecimento para que as pessoas possam entender um pouquinho mais acerca desse direito aqui.
Então, nós gostaríamos, mais uma vez, de agradecer também ao público, agradecer o André Meira, o presidente Roberto, e também a todos os membros da academia. É uma honra estar ao lado do professor Ives também, na academia. E a academia é isso, a Academia Brasileira de Direito, ela tem um compromisso social e cultural e ela visa a trazer essa difusão da cultura jurídica. Não posso concluir sem antes agradecer a Online Certificadora, que é uma empresa de certificação, que ela é a mantenedora exatamente desse programa de difusão. Então, a gente tem que ser muito grato às pessoas que nos apoiam. E a gente agradece imensamente a Online por estar apoiando o nosso projeto de difusão jurídica através da academia. Mais uma vez, agradecemos e lembrando a todos que sempre estaremos aqui trazendo matérias novas com os nossos, com os jurisconsultos, né? Com as pessoas... tanto da academia como grandes pessoas expoentes da nossa cultura jurídica. A Academia de Direito está à disposição de todos. E não se esqueça, a ABD está conectada a você. Um abraço a todos.